Olá pessoal, esse é o canal Matemática em um Clique. Meu nome é Felipe e no vídeo aula de hoje nós vamos aprender sobre logaritmo. Se você tem alguma dúvida nesse assunto, acompanhe o vídeo até o final para esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos lá! A definição de logaritmo é: logaritmo de um número b na base a é igual ao expoente x ao qual se deve elevar a base, de modo que a potência a elevado a x seja igual a b. Então ele é escrito da seguinte forma: log de b na base a igual a x. Então o a é a base, que é o número que fica na parte inferior do logaritmo. O b é o logaritmando e o x é o logaritmo, que vai ser o expoente. Então nós lemos da seguinte maneira: logaritmo de b na base a. E para entender melhor o que a gente quer achar, outra forma de escrever é a elevado a x igual a b. Então o que nós queremos descobrir através do logaritmo é qual é o expoente x, que na base a é igual a b. E as condições para que exista esse logaritmo: a e b são números reais, o a tem que ser maior que zero, ou seja, não pode ser negativo, nem zero, e também tem que ser diferente de 1, porque se a base for 1, não dá para chegar em nenhum outro valor a não ser 1. E o b também tem que ser positivo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Qual o valor do logaritmo de 256 na base 4? Então, pela definição, a gente tem que log de 256 na base 4 é igual a um x que a gente quer descobrir. Outra forma de escrever isso é que 4 elevado a x tem que dar 256. A única forma de a gente determinar esse x é deixando o 256 também na base 4, para que a gente possa igualar essa equação. Então vamos fatorar 256 na base 4. Para fatorar, nós pegamos o 256 e dividimos por 4 até que o resultado seja igual a 1. Então vamos dividir uma vez, vai dar 64. Vamos dividir novamente por 4, dá 16. Dividindo novamente dá 4. E por fim dá 1. Então o número de vezes que nós tivemos que multiplicar o 4 para dar 256 foram 4 vezes. Então, em outras palavras, 4 elevado a 4 daria 256. Reescrevendo essa equação, 4 elevado a x igual a 4 elevado a 4. Reparem que a base é igual, nós podemos igualar os expoentes. Então, log de 256 na base 4 é igual a 4. O logaritmo é preciso ter conhecimento sobre potenciação. Se você não assistiu a minha aula sobre potenciação, eu vou deixar o link na descrição para que você possa saber também as propriedades de potenciação. Vamos para a próxima. Os casos específicos. O primeiro é que o logaritmo cujo logaritmando é 1 é igual a zero. Então, sempre que o logaritmando for 1, não importa qual seja a base, o resultado sempre será zero. Porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Segundo, o logaritmo cujo logaritmando e a base são iguais é igual a 1. Então, log de a na base a é igual a 1. Não importa qual seja a base e o logaritmando, se eles forem iguais um ao outro, o resultado é sempre 1. Terceiro, a potência de base a e expoente log de b na base a é igual a b. Ou seja, sempre que um número estiver elevado a um logaritmo, que a base desse logaritmo seja o próprio número, o resultado será o logaritmando que está no expoente. Por quê? Porque se nós chamarmos esse log de b na base a de x,
será a mesma coisa que a elevado a x igual a b. Se nós substituirmos o x de volta, vai dar a equação anterior, que é a elevado a log de b na base a é igual a b. Então, sempre que o expoente for um logaritmo, que a base desse logaritmo for a mesma base dessa potência, o resultado será o logaritmando. Por último, se dois logaritmos de mesma base forem iguais, seus logaritmandos também são iguais. Bom, se log de b na base a é igual a log de c na base a, significa que o b e o c têm que ser iguais. Não existe outro valor que obedeça essa equação. Agora nós vamos ver as propriedades do logaritmo. Primeiro é o logaritmo do produto. O logaritmo de um produto em qualquer base é igual à soma dos logaritmos de cada fator nessa mesma base. Para vocês entenderem melhor, logaritmo de a vezes b na base c, nós podemos reescrever da seguinte forma: log de a na base c mais log de b na base c. E as condições para isso são que o c tem que ser positivo e diferente de 1, porque a base não pode ser 1, senão não é possível alcançar nenhum resultado. E a e b também devem ser positivos. Um exemplo numérico: log de 9 vezes 27 na base 3, nós poderíamos reescrever log de 9 na base 3 mais log de 27 na base 3. Log de 9 na base 3 resultaria em 2, mais 3, que é log de 27 na base 3. Esse resultado dá 5. Agora, outra propriedade é o logaritmo do quociente. O logaritmo de um quociente em qualquer base é igual à diferença dos logaritmos de cada fator nessa mesma base. Então, agora, em vez de somar, nós vamos subtrair. Então, no exemplo, log de a dividido por b na base c pode ser escrito da seguinte forma: log de a na base c menos log de b na base c. Um exemplo numérico é log de 16 sobre 8 na base 2 seria a mesma coisa que log de 16 na base 2 menos log de 8 na base 2. Isso dá 4 menos 3, que é igual a 1. E as condições são as mesmas do produto. O terceiro caso é o logaritmo da potência. O logaritmo de uma potência em qualquer base c é igual ao produto entre o expoente da potência e o logaritmo cujo logaritmando é a base da potência. Então, para vocês entenderem melhor, aqui está um exemplo. O logaritmo de a elevado a b na base c é igual a b vezes log de a na base c. Então, o expoente que está aqui no logaritmando, ele pode passar multiplicando o logaritmo sem o expoente. Vou dar um exemplo numérico para vocês entenderem. Log de 25 elevado a 3 na base 5, nós poderíamos passar esse 3 multiplicando, ficaria 3 vezes log de 25 na base 5, que é 3 vezes 2, que é igual a 6. Muito cuidado aqui, que se o expoente estiver no logaritmo inteiro, o resultado seria diferente. Então, essa propriedade só se aplica se o expoente estiver apenas no logaritmando. Nesse caso, quando o expoente está no resultado inteiro, nós vamos primeiro calcular o logaritmo, porque ele está entre parênteses. A prioridade é sempre resolver o que está entre parênteses, para depois elevar ao expoente 3. Então, nesse caso, daria 2 ao cubo, que é igual a 8. A quarta propriedade é o logaritmo de uma raiz. Então, o logaritmo da raiz enésima de um número real positivo é o produto entre o inverso do índice da raiz
pelo logaritmo cujo logaritmando é o radicando. Então, vou ilustrar aqui para vocês. Logaritmo de raiz enésima de b na base a, nós reescreveríamos da seguinte forma: logaritmo de b elevado a 1 sobre n na base a. Então, nós transformaríamos essa raiz em um expoente, que é uma propriedade da potenciação, para então aplicar a propriedade 3. Passaríamos esse expoente multiplicando pelo logaritmo de b na base a. E as condições seriam a e b tem que ser positivos, com o a, que é a base, tem que ser diferente de 1, e o n tem que pertencer aos naturais diferente de 0. Então, o índice da raiz tem que ser um número natural diferente de 0. Vamos a um exemplo numérico. Log de raiz cúbica de 16 na base 2. Nós transformaríamos essa raiz em um expoente. Então, log de 16 elevado a 1/3 na base 2, que é igual a 1/3 vezes log de 16 na base 2. Aí eu apliquei a propriedade 3. Por fim, isso daria 4 sobre 3, porque esse log é igual a 4. Agora vamos ver o conceito de mudança de base do logaritmo. Em alguns casos é preciso reescrever o logaritmo em outra base para ser possível resolver o problema ou calcular. Então nós temos 3 situações diferentes. A primeira é que a nova base é diferente do logaritmando. Então, se o b for diferente do a, nós podemos transformar esse logaritmo para uma outra base c, dividindo log de b na base c, que é o logaritmando, dividido por log de a, que é a base, na nova base c. E as condições a, b e c são reais, positivos, e a e b e a e c, que são as bases, devem ser diferentes de 1. Um exemplo: calcule o log de 27 na base 9 utilizando a base 3. Nós não conseguimos fatorar direto 27 por 9. Então nós podemos usar esse artifício e reescrever na base 3 e assim calcular. Então, log de 27 na base 9, se a gente passar para a base 3, ficaria log de 27 na base 3 dividido por log de 9 na base 3. Log de 27 na base 3 eu posso calcular que resulta no número inteiro, que é 3. Vamos ver aí a fatoração. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Logo, seria o resultado 3 dividido por 2. Esse 2 é o log de 9 na base 3. E, por fim, o resultado dá 1,5. O segundo caso é quando a nova base é igual ao logaritmando. Então, log de b na base a, se nós formos passar para a base b, que é o logaritmando, seria log de b na base b, dividido por log de a na base b. Reparem que eu apliquei a mesma propriedade de dividir o log do logaritmando na nova base pelo log da base na base b, que é o que eu quero transformar. As condições a e b têm que ser positivos e diferente de 1, porque eles são bases. Um exemplo numérico: transforme log de 5 na base 10 para a base 5. Então, essa base tem o mesmo valor do logaritmando. Então, resulta em log de 5 na base 5,
dividido por log de 10 na base 5. Sempre o numerador vai dar 1, porque a base e o logaritmo são iguais. Então o resultado é 1 sobre log de 10 na base 5. O terceiro e último caso é quando a base do logaritmo for uma potência. Então, quando a gente tiver o seguinte caso, log de b na base a elevado a c, para a gente tirar esse expoente na base, a gente pode passar multiplicando o inverso dele pelo logaritmo. Então eu vou dar um exemplo numérico. Calcule o log de 16 na base 2 elevado ao cubo, utilizando a base 2. Então nós vamos passar esse logaritmo para a base 2 sem tal expoente. Para isso, nós temos que passar o inverso do expoente multiplicando o logaritmo. Então, 1 sobre 3, que é o expoente, vezes o logaritmo de 16 na base 2, agora sem o expoente. Aplicando essa propriedade, nós podemos calcular aí. Então, vamos fatorar o 16 na base 2. 16 dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E dividido por 2 novamente dá 1. Então, 16 pode ser reescrito 2 elevado a 4. Então, esse logaritmo é igual a 4, que é o expoente. Então, 1 sobre 3 vezes 4. Então, esse logaritmo de 16 na base 2 elevado a 3 é aproximadamente 1,33. Eu dividi 4 por 3. Vamos ver outro caso específico, que é o logaritmo natural e o logaritmo neperiano. Em algumas provas caem esse logaritmo, que é o logaritmo natural é o logaritmo de um determinado número x, cuja base é o número e. Para quem não conhece, esse e é o número de Euler. E ele pode ser representado de duas maneiras. Seria um log de x na base e. Então, o logaritmo natural se identifica quando a base é o número e, que é o número de Euler. Em outros lugares, ele também é escrito como ln de x. E o e vale aproximadamente 2,718. Para vocês visualizarem aqui melhor, eu coloquei o gráfico de duas funções. A primeira é a função exponencial natural, ou seja, essa curva azul equivale à curva da função e elevado a x, que é o ezinho do logaritmo natural elevado a x. E a função do ln de x, que nós estamos estudando agora, é como se fosse essa outra função espelhada em y igual a x. Então, essa é a função ln de x. Alguns pontos aqui para vocês entenderem. Quando o x for 1, o y será 0, porque e elevado a 0 daria 1. Ou quando o x for o próprio e elevado a 1 daria e. Então, por isso que o y é 1. E também tem outros pontos aqui. Então, essa é a função logarítmica natural, que é o ln de x. E o logaritmo neperiano, que muita gente confunde os dois, ele foi nomeado por causa do matemático escocês John Napier, que nos seus trabalhos usou o logaritmo de base 1 sobre e. Então, no neperiano, a base é 1 sobre e. Já no logaritmo natural, a base é só o e. Então, essa foi a videoaula de hoje. Um resumo para vocês. Então, o log de b na base a é igual a x.
esse x é o que chamamos de logaritmo e se resume a um expoente que nós queremos descobrir que elevado na base a seja igual à potência b. Então, as principais propriedades são essa, do produto, do quociente, da potência e da raiz, e os casos específicos que nós não precisamos calcular, nós já podemos determinar diretamente se acontecer algum desses casos. E a mudança de base, que é um artifício que podemos usar para facilitar alguns exercícios. Se gostou da nossa aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e adicione o sininho para que você seja notificado nas próximas aulas. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!